convosco. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos dando continuidade ao nosso estudo acerca das cartas que o apóstolo João escreve às igrejas lá em Apocalipse. Mas antes de entrarmos no estudo, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta oportunidade, Senhor, a qual o Senhor me permite estar aqui agora, estudando com os meus irmãos. Não podemos no momento estar presentes, mas nós cremos que vai passar, essa situação vai passar e em breve estaremos juntos novamente no templo. Mas enquanto isso, Senhor, eu peço ao Senhor que nos dê capacidade de entendermos através das mídias, Pai, que a Tua palavra ela continua, ela permanece a mesma, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, sou grata ao Senhor por me permitir estar aqui falando da Tua palavra aos meus irmãos. Usa minha boca como canal de bênção na vida deles, que possamos diminuir e que o Senhor cresça em nós. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus queridos? Vamos ler esta carta tão importante que o Senhor escreve, através ali, inspirado, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu a esta igreja. Vamos ler o que essa carta está nos dizendo. Se encontra lá em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso mesmo. Amém por essa palavra, meus queridos? Então, Sardes é a antiga capital do reino da Lídia. Fica situada na encruzilhada de várias estradas romanas. Sardes havia sido construída no alto de uma colina bem íngreme e tornou-se uma cidade bastante conhecida e famosa por ser importante no centro industrial de lã e de tinturaria. O povo da cidade era conhecido por sua maneira de viver luxuosa e dissoluta, ou seja, um povo bem firme na sua posição. E com isso, Sardes tinha um grande problema, queridos. Aí que está. É aí que a gente percebe por que essa carta foi escrita a Sardes. Aquele povo era cheio de si. Aquele povo, eles viviam de uma aparência, viviam suas vidas luxuosas. Aquele povo, meus queridos irmãos, eles queriam viver de uma maneira que a aparência deles falasse mais alto do que o próprio Cristo. Tanto é que no verso 1 ele diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Olha o que Cristo está dizendo para esse povo. Parece que as pessoas viviam de aparência, de estilo, um fashion de vida,
mas preocupadas somente em demonstrar o exterior do que o interior. Uma comunidade morta em vida, né, ou viva e morta, mas com cheiro de morte. Parece até aquele ditado popular que as aparências enganam. Já ouviram falar? Pois bem, assim era Sardes. Esse é o problema. Eles pensavam, meus queridos, que enganavam a Cristo. Pensavam que estavam enganando a Cristo com aquelas aparências todas, fazendo, né, às vezes doando, ajudando um outro com a mão, com um gesto, mas com orgulho, né, uma soberba. O problema é que aquele povo estava enganando a si mesmo, não a Deus, porque a Deus ninguém engana. Deus, ele contempla tudo, ele vê tudo, ele sente tudo, ele é Deus. E aquele povo, ele queria, aquele povo, aliás, transmitia para outras pessoas que estava tudo bem. Mas a palavra do Senhor é clara. Prova disso que em Mateus 15:8 vai nos dizer que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O coração daquele povo estava longe de Deus, meus queridos, não estavam em Deus. Paulo, em uma das suas defesas diante dos falsos irmãos, lá em Gálatas, 2:6, vai nos dizer: quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga a aparência, melhor dizendo, mas ele olha o que, queridos? Ele olha o nosso coração. O homem, sim, o homem olha a aparência. O homem olha, sim, se estamos bem vestidos, se estamos bem trajados, se falamos bem. Isso é o homem que olha. Mas Deus olha lá dentro de nós, nossas intenções, nossas atitudes, ela fala lá dentro do nosso coração. Nós temos que ter consciência disso. Não adianta a gente ter uma capa, não adianta ter uma máscara, não adianta fingirmos para Deus, porque Ele nos conhece. Você pode sim enganar o homem, a Deus não. Mas Deus, ele desmascara esse tipo de pessoa. Então, meus queridos, nós precisamos agradar a Deus e não a homens. Nós não temos que preocupar em agradar homens. Nós temos que fazer para Deus. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Quem está preocupado com a aparência é porque precisa esconder alguma coisa. Eu vou repetir. Quem está mais preocupado com a aparência é porque precisa, melhor dizendo, chamar a atenção para algo que quer esconder. Isso é fato. E lá em Sardes, eles estavam sim escondendo uma situação. Aquele povo estava escondendo uma situação de morte espiritual, uma ausência de vida, de paixão pelas coisas de Deus. Esse é o problema, que ninguém vive de fama, queridos, pois não tem poder permanente. A fama passa, o brilho apaga. Seu poder é transitório, mas o que vem de Deus, ele é permanente. O que vem de Deus fica. Entende o que eu estou dizendo? O que vem de Deus é eterno. O que vem do homem é momentâneo. É por isso que nós não temos que esperar nada aqui da terra. Nós estamos sim aqui na terra, como pequenos cristãos. Nós somos embaixadores do céu. Nós temos que sim fazer a diferença nessa terra. Nós somos daqui momentaneamente, mas a nossa cabeça, o nosso foco tem que ser Cristo.
por mais em qualquer lugar que estejamos, nós temos que ter na nossa cabeça, na nossa consciência, que nós temos que reservar, nós temos que buscar com toda a nossa intensidade da nossa alma, do nosso coração, a nossa salvação. Porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui de passagem, aqui tudo é transitório, aqui nada é permanente, a glória de Deus ela é eterna. É necessário que entendamos, queridos, que o eu diminua e que Deus cresça em nós. João 3,30 nos diz, é necessário porque não temos o direito nem o poder, nem a capacidade de competir com Cristo. Nossa tarefa é servi-lo. Mas em Sardes, meus queridos irmãos, Sardes queria fama, queria glamour, uma cidade pomposa. Sardes não sofria perseguição, pensa vocês, não sofriam. Por quê? Porque não incomodava, não perturbava com heresias. Era conhecida por congregação cristã ativa, caracterizadas por boas obras, caracterizada por quê? Porque era uma igreja que vivia de caridade. É uma igreja que suas atividades eram um fracasso. Por quê? As suas atividades espirituais. Porque o Espírito Santo não estava ali, queridos. Não inspirava o Espírito Santo a estar naquele lugar. Por quê? Era um povo que queria glórias para eles, não para Deus, entende isso? Quando a pessoa quer glória para ela, Deus não está presente. Quando a pessoa quer glória para ela, Deus se retira, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Então, o livro de Salmos 37,4 é bem enfático quando nos diz, quando a palavra nos diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração, querido? O que deseja? A presença do Senhor? Ou agradar a homens? Importa agradar a Deus e não a homens. A igreja de Sardes ainda seguia um sentido contrário ao da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica, meus queridos, que instruía acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, de fato assim ela fazia, ao contrário de Sardes. E no verso 3 da carta a qual nós acabamos de ler, Cristo já orienta a igreja de Sardes, preste atenção, a obedecer e arrepender, lembrando eles do entusiasmo inicial e ajuda em animar novamente, ou seja, o primeiro amor. Onde está o primeiro amor daquele povo? Onde está aquele ano todo, aquela alegria toda de contagiar outras pessoas com o amor de Deus? Onde está? Para pensar. Quando você aceitou Jesus? Quando você disse sim para Ele? Como que está hoje sua vida? Está do mesmo jeito como antes? Presta atenção nessa frase que eu vou te dizer. Quem esquece a sua origem, perde identidade e se perde. Eu vou repetir. Quem esquece a sua origem, perde a sua identidade e se perde. Não perde a sua identidade. Você é cidadão do céu, volto a repetir. Você está nesta terra para fazer a diferença. Os cristãos da igreja de Sardes são convidados por Jesus a se lembrar disso. Como receberam e ouviram a santidade e a consagração. Consagrar-se a Deus, buscar a presença de Deus, estar na presença de Deus. Deus sempre nos dá a oportunidade.
Deus sempre nos dá a oportunidade de nos arrependermos, queridos, sempre. E é essa oportunidade oferecida a Sardes. A oportunidade foi dada. E caso ela não aceitasse as regras, já estava estabelecida, né, e antecipada uma advertência que o próprio Cristo deu no verso 3. Mas se você não estiver atento, virei contra você. Ou seja, vai ter punição. É melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão, minha irmã. Obedeça a Deus. Mais fácil. Não vamos andar na contramão do céu. Nós temos que ir para o céu. O nosso foco é o céu. Ainda que venha qualquer levante, ainda que venha qualquer situação na nossa vida, não fique com foco no homem. Foque em Cristo. Sardes foi invadida várias vezes e saqueada sem que tivesse preparada para isso. Acontecia várias vezes, mas de forma diferente. E isso era um alerta. E o próprio Cristo fala no verso 3 acerca disso, acerca desses saques, e que ele viria como um ladrão. Ou seja, esteja preparado você também. Fique firme você também. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não olhe o que o outro está fazendo. Não copia fulano, porque fulano e ciclano está fazendo isso, eu vou fazer também. Não. É você e Deus. É você e Deus. Não vá nas más conversações. Foque em Deus, o seu coração. Queridos, o próprio Jesus diz lá em João 5,30. Não procuro, isso o próprio Jesus falou, não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Romanos 8,8 diz que a aparência é coisa da carne, e quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quando somos de fato soldados, queridos, de Cristo, devemos agradar quem nos alistou, assim como o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Quem te alistou? Quem te chamou? Quem te escolheu? Foi Deus. Não fui eu que te chamei. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te instruiu foi Deus. Não permita que ninguém tire o seu foco. Não permita que ninguém, meus queridos, venha tirar o seu alvo. Tenha firmeza, tenha convicção do seu chamado, tenha convicção da sua postura diante de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus nessa terra. Se Deus te pediu para fazer, faça. Que não permita, assim como Sardes estava vivendo uma igreja morta, uma igreja fria, sem vida, sem a presença do Espírito Santo. Fica firme, seja firme em Deus, faça a vontade de Deus, agrada somente a Deus, somente Ele achará graça em você, aleluias. Ele vai achar graça em você. Tenha força, tenha coragem, tenha ânimo, ainda que o mundo venha tentar te derrubar, ainda que as coisas venham tentar te impedir de alcançar a tua graça diante de Deus. Peça a Deus força. Peça a Deus força que Ele vai te dar. Peça a Deus força que Ele vai te conceder. Não desanima. Lute para isso. Que essa carta venha falar aos nossos corações de forma estrondosa, de forma grandiosa, assim como falou meu coração. Me levou lá na minha conversão. Quando eu aceitei, aliás, levantei as minhas mãos para o céu, Senhor, eu estou aqui. O Senhor me escolheu lá no ventre da minha mãe. O Senhor me preparou. O Senhor tem algo grande para a minha vida. E tem algo grande para a sua vida também. Confia no Senhor de todo o teu coração.
Confia no Senhor de toda a tua alma. Nos cultos, não seja um mero espectador. Cultua a Deus de todo o teu coração. Não importa quem está na sua direita, quem está na sua esquerda. Sardes vivia muito engessada, aquela coisa toda formatada. Deus não é um Deus assim não, queridos. Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de novo, renovo. A palavra dele diz que a cada manhã ele renova nossas forças, as nossas misericórdias. Ele que nos renova, ele que nos enche. Então, meu querido e minha querida, sinta-se renovado agora pelo Espírito Santo de Deus. Volte ao primeiro amor. Não seja frio, não seja fria. Quando chegar para cultuar o Senhor, seja aí na sua casa, seja no templo, volte-se para Ele. Abre o seu coração para Ele, se alegra, se entrega para Ele, de forma como que você nunca entregou antes. E vive uma vida feliz, uma vida que agrada a Deus. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz no seu coração, que Deus te ilumina e que Deus venha nos abençoar e nos guardar. Que esta palavra possa ter te enchido, ter te completado e que possamos viver o que o apóstolo João, através dessa carta e várias outras que ainda nós iremos estudar ao longo desse período, possa falar aos nossos corações. Deus te abençoe, um abraço e fique na paz.